pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. Pessoal, nós vamos meditar Números 11, depois nós vamos para Romanos. Aliás, eu vou aproveitar que nós estamos em Números, nós vamos para Números 21 depois. (4 ao 7). Pode sentar os obreiros. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Diga comigo, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Repita isso comigo. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Eu quero que você preste bastante atenção. Todo o foco da igreja, e a palavra que nós vamos falar muito é justa essa que eu falei agora, foco. Todo o foco da igreja é justamente trabalhar dentro de cada um de vocês aquilo que realmente vai transformar a vida de vocês, que vai conduzi-los, vai fazer com que vocês consigam chegar aonde vocês almejam chegar, que vocês vivam aquilo que vocês almejam viver. Por isso que não tem muito floreio, não tem muita chamada, não tem muito, porque o ponto forte é a palavra. Não acreditamos em nenhuma mudança definitiva a não ser através da palavra. Nós fazemos muitos trabalhos importantes, mas o que realmente transforma, que muda a vida de uma pessoa é a palavra dentro dela, o entendimento da palavra. Então,
Quando eu faço uma leitura como esta, eu quero levá-los a pensar, porque a história é sempre a mesma. A história só muda a época e os personagens. Amém? Só muda, grave isso e não se esqueça disso. Só muda o tempo, a época e os personagens. E agora é a nossa vez. Isso aqui se repete hoje, é muito fácil. Eu falando aqui, conforme eu vou discorrer a palavra, você vai se identificar, você vai ver que acontece pertinho de você, ou com você. E eu começo dizendo assim, nós fizemos uma leitura que muitos... O que quer dizer isso, bispo? O que quer dizer isto é justamente o povo de Israel que viveram tantos anos, cerca de 400, pouco mais, sofrendo, gemendo, sendo oprimidos, sendo forçados em trabalhos pesadíssimos, que já não suportava mais a carga que os egípcios colocavam sobre eles, já não suportava mais aquela situação, já não aguento mais essa carga. Então, clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor, e Deus criou os meios para tirá-los daquela opressão, daquela carga pesada, daquele jugo pesado que estava sobre eles. Mas é aquilo que sempre falamos nas reuniões. Do Egito, a terra prometida, existe o deserto. Amém? Do Egito, a terra prometida, tem uma caminhada, tem um deserto a ser cortado para chegar até lá. E eles eram para ter chegado muito rápido. Era dias. O que eu disse? Era dias. Dias. Mas o mau hábito deles, de fazer aquilo que nós lemos aqui, de queixar, de reclamar, de murmurar, fez com que esses dias se transformasse em anos. Amém? E essa é uma das situações, porque eles estavam, e algumas pessoas, possivelmente alguns egípcios, nessa jornada, nessa caminhada, se uniram a eles, começaram a caminhar junto com eles. E no deserto, o Senhor queria ensinar uma lição muito importante a eles. Grave o que eu estou te falando, preste atenção no que eu estou te falando, no que eu estou te contando, a sua história, quer você queira ou não, a história só se repete, essa é a sua, essa é a minha. Essa é a minha também. Nessa caminhada, nesse deserto, o Senhor estava ensinando algumas coisas muito importantes a eles. Dentre elas, era depender de Deus, confiar em Deus, ser totalmente dependentes de Deus, porque no deserto eles precisavam realmente do cuidado, da proteção, do milagre de Deus diariamente. Se aproximaram aquelas pessoas e começaram a caminhada junto com eles. Aquelas pessoas que não havia passado por tudo que eles passaram, começaram a murmurar, reclamar. E eles foram influenciados por aquelas más conversações.
Já viu um versículo na Bíblia que diz assim, repita isso comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. Grave isso. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, as palavras, os maus hábitos em falar transforma-se em atitudes, obras. E aquelas pessoas começaram a murmurar, a se queixar, a reclamar. E eles foram influenciados por aquilo. Mas o que eles deveriam pensar? Que agora eu estou te ajudando a pensar, tá? Estou te ajudando a pensar. O que eles deveriam pensar? Qual que era a linha lógica de raciocínio? Está muito melhor aqui, porque ainda que tinha lá alhos, melancias, pepinos, ainda que no Egito nós comíamos isso, a humilhação era muito grande, o fardo era muito pesado, o jugo era muito pesado, a opressão era muito pesada, nós não estávamos suportando. Nós tínhamos liberdade para comer pepino, para comer melancia, para comer alho, para comer cebola, nós tínhamos, mas nós não estávamos suportando a carga. Amém, pessoal? Não era o raciocínio lógico para seguir? Agora nós já não estamos mais naquela opressão. Nós já não estamos mais debaixo daquele jugo tão pesado. E mais, nós estamos na direção da nossa terra prometida, daquilo que Deus nos prometeu de tão bom. Mas se esqueceram. Aí nós terminamos a leitura dizendo assim: estamos cansados, não vemos nada de novo. O que é esse som? É lá fora? Estamos cansados. Não ve... Repita isso para mim. Não vemos o quê? Por quê? Era outro raciocínio que deveria ser feito. Por que não estamos vendo nada novo? Por que não estamos dentro da terra prometida já? E deveria então aí começar aquele processo de olhar para dentro de si, não para fora. Espera aí, o que nos impediu de entrar, já estar de posse daquilo que é nosso? O que foi que nos impediu? Não ficar olhando o que estava acontecendo, aonde queria, o que tinha acontecido, murmurações, reclamando, não está bom, aqui está muito pior do que no Egito, esquecendo-se que lá estava muito pior. Não deveria parar e olhar e dizer, opa, por que não estamos lá? Por que não chegamos lá ainda? Porque era para nós estarmos lá. Por que não estamos? Entende o que eu quero dizer? Eles chegariam à conclusão, eles mesmos chegariam à conclusão e diriam assim, nós não temos do que reclamar, nós temos que calar a boca, ficar quieto e seguir em frente, porque a culpa é nossa. Nós erramos, nós não paramos para ouvir a Deus, nós não confiamos como deveríamos, não seguimos na direção que Deus nos deu, então que nós vamos reclamar do quê? Amém, pessoal? Aí, vem para Números 21. Números 21, 4 e 5. Tá certo? Tá batendo a leitura?
Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Diga comigo, mas o povo ficou impaciente no caminho. Diga comigo, e falou contra Deus e contra Moisés. O povo ficou o quê? Eu quero te dar uma lista de palavras que vai te impedir de chegar onde você almeja chegar. Se você prestou atenção no começo, qual é a palavra que eu falei no começo que eu queria que você gravasse, que era o objetivo principal aqui? Foco. Foco. Quem não tem foco é inconstante, tem mente dividida, é instável. A palavra que nós lemos aqui é impaciente, porque você tem que ter paciência, porque às vezes as coisas, tudo tem um porquê, tudo tem um porquê, e muitas vezes nós não entendemos. E aqui, a impaciência também foi uma das causas de tanto sofrimento e de retardar em tanto tempo a posse da terra prometida, da promessa. E a impaciência, na leitura que nós fizemos aqui agora, a impaciência fez com que eles fizessem o quê? Falassem contra Deus e falassem contra o homem de Deus. A impaciência fez com que eles falassem contra Deus e falassem contra o homem de Deus. E tudo isso foi prejudicando, foi atrasando o processo. E aquilo que era para levar dias, levou quanto? 40 anos. Não estavam focados, dispersava facilmente. A influência ao redor dispersava. Espera aí, esse povo está falando besteira aqui, está reclamando, está murmurando, mas eles não passaram pelo que nós passamos. Eles não saíram de onde nós saímos. Eles não viveram as experiências que nós vivemos. Aliás, esse povo não deveria nem estar no nosso meio. Porque tem pessoas que não devem estar no nosso meio. Concorda comigo? Tem pessoas que não devem estar no nosso meio. Tem pessoas que o nosso vocabulário não bate. A língua não é a mesma. O foco não é o mesmo. O estilo de vida não é o mesmo. O propósito não é o mesmo. E não vai dar certo. Vai prejudicar. E pode ser uma grande isso, porque na verdade aquele povo foi usado pelo diabo para atrasar e roubar aquele povo. Como tantas pessoas, muitas vezes, estão do lado, e são pessoas usadas pelo diabo para atrasar a tua vida. Consegue entender? Amém, pessoal? Amém. Aí diz assim, ó. Dando a sequência. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós, repita comigo, e nós detestamos esta comida miserável, ou esse maná vil, maldito. Sabe o que era um maná vil, maldito? É a mesma coisa
todos os dias você tem café da manhã, você tem almoço, você tem janta e tem conseguido honrar as tuas contas. É verdade ou não é? Sim ou não? Você tem, talvez você não está andando no carro que você gostaria, mas também nunca vai estar. Porque carro é o seguinte, você compra o do seu sonho, dá 6 meses, ele já é atrasado, já está passado. Você já está de olho num novo. É verdade ou não é? Sim ou não? Aí, a pessoa, ele começa a reclamar. Estou cansado. Essa vida maldita, essa comida miserável, né? Essa vida desgraçada. Ai, eu não suporto mais esse carro, eu não suporto mais essa casa, eu não suporto mais. E se você não tiver? Já não é um milagre, uma bênção muito grande você tê-lo? Eu aprendi no decorrer dos meus anos que o ingrato nunca vai para frente. Sabia disso ou não? Eu aprendi no decorrer dos meus anos que o ingrato nunca cresce e nunca prospera. E quando eu estou falando de ingrato, eu não estou falando simplesmente de ingrato em relação homem com homem, você comigo, eu com você, ou as pessoas que nós fizemos o bem. Não, isso infelizmente hoje isso no mundo é normal. Mas também faz parte. Mas aquele que já é ingrato na medida que tem chegado até ele. Ele nunca agradece a medida que tem chegado até ele. Ele não consegue reconhecer que seja mal ou bem, ele está vivo, está desfrutando. Se você olhar para a sua vida, não estou ensinando conformismo não, estou ensinando gratidão. Até porque se tem alguém que ensina as pessoas e luta para que as pessoas cresçam e vençam, alcance, realize os seus sonhos, é o ministério, a igreja. Estou ensinando você a se libertar justamente daquilo que vai impedir que você um dia chegue aonde você almeja. Que você seja grande e forte um dia. Porque ninguém pode se tornar grande e forte sendo tão pequeno por dentro. Amém? Ninguém vai se tornar grande e forte sendo um anão, medíocre por dentro. Então, muitas pessoas... Eu estou relatando a você a história de Israel, que é uma história que se repete todos os dias. Eles estavam, por culpa deles, eles haviam prolongado a sua caminhada no deserto, por culpa deles, por murmuração, reclamação, blasfêmia, questionamentos, eles prolongaram o tempo do maná, porque o maná, esse alimento maldito, era um alimento que Deus mandava dos céus todos os dias. Todos os dias Deus mandava, porque senão eles morreriam de fome. Amém? Então, mal ou bem, era o que fazia com que eles se mantivessem vivos, fortes, alimentados, continuando, tendo força para seguir a sua caminhada. Mas cada dia que passava, eles estavam mais próximos da promessa, da terra prometida. Aquela que a Bíblia diz que eles comeriam pão sem escassez, habitariam suas próprias casas, teriam suas terras, teriam seus gados, teriam tudo. Mas eles estavam chamando o milagre, que o maná era um milagre, se vinha do céu era um milagre. Eles estavam chamando de miserável, de maldito. Nós estamos cansados dessa comida miserável. Entendeu ou não? Cada dia mais distantes. E isso que nós estamos falando, gostaria que você levasse muito a sério, porque isso se repete hoje. Se a pessoa não consegue ser grato, ser fiel, na medida que tem chegado a ela, e olhar, espera aí, o que eu preciso para ir além?
que eu preciso para que Deus me acrescente mais? E a pergunta deveria ser essa, né? Sim ou não? Sim ou não? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso evoluir? Eu preciso me achegar mais a Deus. Eu preciso confiar mais em Deus. Mesmo quando as coisas parecem estar erradas. Amém? Amém? Eu já vi demais isso. E já vi a situação piorar demais por causa disto. Porque pare para pensar. O que chega a você já todos os dias é um milagre. É uma bênção. E se você for fiel e for grato, vai chegar muito mais. Não tem limites. Entende o que eu quero dizer? Não há limites, vai chegar muito mais. Mas começa pelo princípio. O princípio da gratidão na medida que tem chegado. O princípio da fidelidade na medida que tem chegado. Para que você possa, ou para que Deus possa acrescentar uma medida maior. Por favor, quem está entendendo a mensagem? Se nós não suportamos a ingratidão, por que Deus é obrigado a suportar? É verdade ou não é? De vez em quando, muitos de vocês sabem, conhecem pessoas ingratas, ou já foram ingratos, e sabem como é insuportável um ingrato. Porque ele não se lembra de nada de bom que foi feito por ele. Ele só se lembra que ele quer mais. É verdade ou não é? Ele só quer mais, ele não se lembra de nada de bom que foi feito por ele. Nada de bom que aconteceu na vida dele. Ele só se lembra que ele quer mais e mais e mais. E aí ele dana a falar o que não deve. Asneira. Impaciente, precipitado. Tem dualidade de pensamentos. É inconstante, é instável. Não tem foco. E não vai longe. Amém? Romanos 12. Que é uma palavra que nós falamos continuamente, mas importante diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diga comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Sabe o que está dizendo aqui? Voltamos à leitura anterior. Gente, não se amolde ao sistema de pensar dessas pessoas. Gente, não se amolde às atitudes dessas pessoas. O que para elas podem ser normais, não são normais para nós. Voltando ali ao Egito, está entendendo o raciocínio ou não? Sim ou não? Voltando ali, ó. Eu não sei qual foi a vida deles, eu não sei o que eles passaram, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Você sabe o que você passou. Você sabe de onde Deus te tirou. É verdade ou não é? Você sabe as experiências que você teve. Você sabe, muitos de vocês sabem que nem aqui não era para estar mais, já era para estar morto.
sabem disso. É verdade ou não? Eu sei o que eu passei. Eu sei que eu não era para estar vivo. Eu sei que se a morte tivesse me tragado lá atrás, eu não teria visto a morte. Eu sei. Então, eu sei da vergonha, do fundo de poço que Deus me tirou. Então, a opinião dos outros não importa. O que pensam as pessoas não importa. Qual é a fé das pessoas não importa. O que importa é a minha. Eu vivi minhas experiências com Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quando eu estava no fundo do poço, que ninguém me estendeu as mãos, Deus me estendeu. Por que a opinião de alguém tem poder ou tem peso na minha vida? Eu sei quando eu preciso hoje a quem recorrer, a quem eu clamo, a quem eu busco socorro. Por que a opinião de alguém tem mais peso na minha vida do que a de Deus? O que as pessoas acham ou deixam de achar? Sabe o que eu penso? Não importa o que você pensa. O que importa é o que eu creio, o que importa é minha fé, o que importa é o meu relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus, fé é muito particular, é individual, completamente individual. Então, muitas pessoas, elas estão ao redor, sabe, eu acho que não é assim. Você acha porque ainda a água não bateu na bunda, filho. O dia que bater de verdade, você para de achar. Porque aí, quando você está no fundo do poço, você não tem que achar nada. Você tem que se submeter. É verdade ou não é? Eu posso falar mais questionador do que eu fui. A hora que a água bateu na bunda, que eu estava lá no fundo do poço, não tinha para onde correr, não dava conta de sair de lá, parei de achar. Não dá conta de nada, acha muita coisa e não dá conta de nada. Quando desce ao fundo do poço, só Deus para te arrancar de lá. É verdade ou não é? Só Deus para te arrancar. Então, que achar? Porque antigamente eu achava, inclusive... Eu era um belo conselheiro de Deus. Sabia onde estava o nariz, mas era um belo conselheiro. Sabia, traçava todas as estratégias que Deus deveria trabalhar, que era que funcionaria, né? Inclusive abençoar a gente do jeito que a gente está, no erro como está, no pecado como está, né? Enche meu bolso de dinheiro, Senhor, e olha, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. Porque a única forma de algumas pessoas falar que Deus é lindo, é tremendo, é assim, né? Que era o meu caso também. Aí, algumas pessoas chegam e falam assim, eu não concordo com isso. Você não concorda porque você não teve todas as experiências. Você não concorda porque você não chegou no fundo do poço. O dia que você chega no fundo do poço, não tem mais. Você dança conforme a música. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, por isso que nós temos que estar atentos. Israel deveria ter dito assim, a opinião desse povo não tem peso para nós, sai fora disso. Alguém tinha que se levantar e falar, gente, cala a boca. Esse povo não passou pelo que nós passamos. Esse povo não estava lá amassando barro para os egípcios, humilhados, gemendo, padecendo, como nós. Então, não entra nessa. Não entra nessa. Porque, na verdade, aquele povo estava sendo usado para fazê-los realmente continuar naquela jornada, em círculo, no deserto. Quanto tempo assim? Se eu perguntasse assim, tem gente que tem essa sensação que caminha em círculo há 40 anos, tem gente que vai dizer, bicho, minha vida não sai do lugar há 40 anos. E aí é hora de parar e pensar. Que a gente tem inteligência para pensar. Pensar, peraí, mas como eu tenho agido? Como eu tenho feito? Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana. Sabe que a igreja hoje, por mais que muitos acham que o ritmo da igreja é acelerado, o ritmo da igreja é muito light hoje. Você quer ver um negócio? Quem é do tempo aqui, dos jejuns das 24 horas? Levanta as mãos, por favor. Quem é do tempo aqui, dos jejuns das 12 horas? Levanta as mãos, por favor. Quem é do tempo, quando eu falo do jejum das 24 horas, era jejum de 24 horas no templo. Abria o jejum,
abria num dia e entregava no outro dia. Quem é do tempo aqui, das orações na madrugada, que nós acordávamos de madrugada e todo mundo corria para o templo para fazer oração na madrugada, porque 3 horas da manhã nós estávamos todos com os joelhos dobrados aqui, 3 horas da manhã, levanta a mão por favor, quem é desse tempo? Eu estava dizendo para algumas pessoas, isso nós colhemos até hoje. Até hoje nós colhemos os benefícios disso. Hoje nós fazemos jejum de 10 horas, de 7 horas, light. E para muitos ainda fala assim, nossa, cansativo. Eu costumo dizer cansativo é viver gemendo, padecendo, sofrendo, envergonhado, humilhado. Isso é cansativo. Não aquilo que você faz, mas você colhe benefícios por outro lado. É verdade ou não é? Você paga um preço, mas você tem um benefício. Você paga um preço. Eu estou falando isso, porque eu dizia assim, ainda essa semana, ontem, se não me engano, eu dizia assim, você lembra disso? Tanto é que nós escolhemos benefícios, vocês que fizeram, vocês colhem benefícios disso até hoje. Às vezes a pessoa na hora, ela fala assim, não, mas aquilo que nós sempre ensinamos no mundo espiritual, nós vamos fazendo depósitos. Nós vamos somando depósitos, do qual nos traz resultados por anos e anos. E nós vamos dando a manutenção disso. Por isso que vale a pena. É a velha frase, que vamos falar muito sobre isso. Coloca isso dentro de você. O preço todos pagam. Escolhe qual você quer pagar. Porque o preço todos pagam. Uns pagam o preço para desfrutar, outros pagam o preço por não pagar o preço para fazer o certo. Não pagar o preço, mas o preço todos pagam. Concorda comigo que você entrar num propósito, você entrar numa corrente de oração, você está na igreja fazendo um propósito de jejum, seja 7 horas, 10 horas, 24 horas, é um preço que você paga. Você dizimar, ofertar, você fazer o seu sacrifício a Deus, é um preço que se paga. Concorda comigo? Sim ou não? Mas você concorda comigo também que você viver uma vida totalmente descompromissada, uma vida do jeito que você quer, sem compromisso com Deus, você é mais satisfazendo a carne, né? Muito mais satisfazendo a carne, porque a liberdade é muito boa, é gostoso você ter liberdade, é gostoso você ter uma vida sem regras, é gostoso você ter uma vida sem disciplina, é gostoso, maravilhoso, só que essa vida sem regras, essa vida sem disciplina, vai lhe trazer dor, vai lhe trazer angústia, vai lhe trazer depressão, vai lhe trazer o fracasso financeiro, essa dor, essa liberdade vai te gerar dor do qual você vai viver humilhado, envergonhado. Você concorda comigo que isso é um preço também que se paga? O preço todos pagam. Aí nós escolhemos. Você saiu cedo para vir para a igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu cruzei agora de manhã, mas com dezenas e dezenas. Alguns eram motoqueiros que estavam saindo para passear de motos, outros moto de pista, outros motos de trilha, e mais uns 100 ciclistas, né, que saem para pedalar agora, outros estão na cama dormindo e vão dormir até 11 horas, meio-dia, liberdade, tranquilo, aquela vida gostosa, né, livre de tudo, como muitos viveram, como eu vivi. Mas chega um momento que toda essa liberdade nos conduz a um resultado que é o resultado que nós não queremos. Que é o resultado que nós não queremos. Você vir na igreja, hoje, é um preço. Quando as pessoas te chamam para fazer outras coisas, você diz assim, não, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou na igreja. É um preço. Mas quando a pessoa olha para a sua vida e olha para a vida dela, olha a diferença, às vezes ela olha e fala, mas por que a tua vida é assim? É um preço. E um preço do qual você tem um foco,
se focou e não perdeu o foco. Não perdeu o quê? Não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Foco. Esqueça o que se foi. Palavra do ano passado. Não vivam no passado. Esqueça o que se foi. Pensamentos, sentimentos, vida passada não tem, porque de vez em quando o diabo quer nos fazer lembrar do passado como algo bom. É verdade ou não é? Sim ou não? De vez em quando você se pega pensando no passado, em alguns momentos que viveram no passado, como algo bom. Só que aí você se esquece que aqueles momentos que você julgava bom, te trouxe uma doença, te trouxe a depressão, te trouxe dívidas, te trouxe vergonha, humilhação. Você se esquece que aquele sistema de vida te gerou tanta dor, te trouxe tanta dor, da qual você veio a curá-la, ou está curando, com Deus. Por isso que nós temos que esquecer o passado, e não olhar para trás pensando como algo bom, porque essa é a grande isca do diabo, mostrar que, olha, tem pessoas vivendo algo maravilhoso, não tem compromisso com Deus, olha, esse faz o que quer, tenha santa paciência, é o que eu estou falando, cada um precisa da sua experiência. Eu estou falando para você o que eu falo começa por mim, tá? Não poupo filho de experiência. Acho que até os filhos da gente têm que ter suas decepções na vida, para aprender. É importante para que cada um cresça. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Eu tive as minhas decepções, elas que me fizeram crescer. Acho que todos precisam. Agora, seria uma burrice não aprender com elas, né? Aí não é inteligente da nossa parte, não aprender com elas. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou tentando mostrar para você, gente? Amém, pessoal? É importante, porque a história está aqui, e a história está aqui. Nós estamos vendo todos os dias, e nós não podemos cair nessa isca. Olha para frente, vida nova, foco. A palavra foco, 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 foco. Não perca o foco. Olha para frente, olha para frente. Ficou nada de bom lá atrás. Nada. Nada. Não se iluda que não ficou nada de bom lá atrás. Eles estavam lembrando de algo que parecia que era bom, estavam lembrando do alho, da cebola, mas se esqueceram de que a Bíblia diz que a vida deles se tornará amarga lá. Que eles tinham que amassar barro, fazer tijolo para os egípcios. A Bíblia diz que os egípcios fizeram com que a vida deles se tornasse amarga. E você vê que eles estavam lembrando com bons olhos. Amém? É muito fácil a pessoa se esquecer de onde saiu, né? É muito fácil a pessoa se esquecer de onde saiu. Só para concluir a leitura, vem para Tiago 1:8. Tiago 1:8. Se eu começar no 7, diz assim, não pense ao homem que receberá coisa alguma do Senhor. Diga comigo, por favor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente dividida e instável em tudo que faz. Inconstante em tudo que faz. Mente dividida e inconstante, não precisa ser inteligente, não precisa ser religioso, não precisa, tá? Não precisa ser uma pessoa que você se julga muito espiritual, isso é para a vida.
Quem é inconstante e instável em tudo que faz é qualquer área. É fracassado na vida espiritual, é fracassada na vida financeira, é fracassada na vida sentimental, é fracassada em todas as áreas da sua vida. É verdade ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque ele nunca está firme em nada. Ele nunca tem firmeza em nada. Ele nunca tem foco em nada. A mente é dividida. Ele é instável. Nunca, nunca. Eu gosto de tirar porque eu não, aliás, gente, eu sempre disse isso, tá? O que nós trabalhamos com vocês, eu não faço nenhuma pose de santidade, sou um homem como você, que tem aprendido com a palavra, não gosto de fazer gestos de santidade, de espiritualidade, trejeitos, detesto isso, detesto isso. Eu penso que a Bíblia é muito clara, os homens vão criando muitas coisas que vai formando toda uma fantasia e etc. Por isso que eu estou até eliminando, mostrando para você. Nós estamos falando de vida espiritual aqui. Mas você não precisa ser espiritual para saber que um instável, um inconstante, um mente dividida é fracassado na vida sentimental, é fracassado na vida financeira, é fracassado em tudo o que faz. E começa pela vida espiritual. Repita e grave com você e leve para a vida isso. Todas as vezes que você quiser alguma resposta para a sua vida, vou te dar a resposta para a sua vida, para qualquer área que você queira, ou para qualquer situação que você esteja vivendo. Repita comigo: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Quando você dizer assim, o que está acontecendo com a minha vida? Analise e veja se o espiritual está bem. Porque espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Amém? E nós precisamos ser honestos e dizer, opa, peraí, é comigo mesmo, deixa eu analisar, deixa eu ver, também, eu estou reclamando do quê? Também não faço como fazia antes, também não oro como orava antes, também não tenho tempo com Deus como tinha antes, eu estou reclamando do quê? Do que eu estou reclamando? Começa a honestidade conosco mesmo, com honestidade de consciência, não aquela coisa assim, não sei por que está acontecendo isso, sabe sim. Você sabe. Não sei. Sabe? Eu sei quando eu estou errado, você sabe quando você está errado. Todo mundo sabe quando a gente está errado. É verdade, não é? A gente pode fingir que não sabe, mas a gente sabe. Você nunca se esqueça que nós temos uma consciência da qual o Espírito de Deus se comunica a ela. O bispo não me falou, o Espírito Santo te falou. Lá na igreja eu não ouvi. Não, você pode ter certeza que o Espírito Santo falou. De uma forma ou de outra ele falou. Porque quando não tiver ninguém para te falar, o Espírito Santo vai falar a tua consciência. Inclusive, respondendo a alguns, muitos serão julgados pela sua consciência. Entendeu? Inclusive, respondendo a alguns acerca de salvação ou não, muitos serão julgados justamente pela sua consciência. O grau de maturidade, o grau de entendimento, o grau realmente de entendimento do que está acontecendo, do que está certo, do que está errado, e etc. Amém? Mas grave isso aqui que é para a vida, hein? Um inconstante, um instável, é em tudo. Você não vai em área nenhuma. Em área nenhuma. Porque é inconstante, tem mente dividida. Ora quer, não quer, ora está firme, não está. Não tem firmeza nas coisas que fala. E uma vez uma pessoa ficou muito chateada comigo por causa disso. Ela falou, você ama o seu? Eu falei, não, sabe por quê? Porque você é muito inconstante. Ela disse que ficou ofendida comigo. Mas você acha que eu ofendi ela? Você acha que eu ofendi ela? Sim ou não? Por que a gente é assim, né? Porque às vezes, não, fala, o que eu precisar fazer para... A hora que fala, a pessoa fica com raiva de você. Não, fala, eu estou disposto, o que eu precisar fazer para vencer? Eu quero fazer. Aí você fala. A pessoa vira e fala assim, não. Mas peraí, deixa eu falar. Você não me pediu para falar? Você não me pediu para falar a verdade, para ser honesto com você? É isso que acontece com você. Inclusive, temos que estar aberto para ouvir, né? Sim ou não? Temos que estar aberto para ouvir. E acatar aquilo que estamos ouvindo. Você lembra, tem uma experiência bacana aqui recente,
dia eu estava pregando aqui, ó. Não sei se eu falei isso para vocês. Não sei se eu estava falando isso para vocês. Se eu falei isso para vocês. Lembra de uma pregação que eu fiz, agora o ano passado? E eu disse assim, mais ou menos semelhante ao que eu estou falando hoje. E aí eu disse assim, ó, não adianta você se fazer desentendido, porque Deus fala. Ele fala a sua consciência, ele fala a sua mente, ele usa a criança, ele usa, ainda eu brinquei assim, ainda Deus pode usar a criança e falar assim, papai, isso está errado, papai. Lembra? Quem estava aqui nesse dia? Lembra? Então, aquele dia eu estava pregando aqui sobre isso, quando eu terminei uma reunião, o rapaz saiu dali e veio chorando, aqui à frente, porque aqui dentro da igreja mesmo, você vê como é real isso, como é real. Eu estava pregando aqui e dei esse exemplo ainda, falei da criança, que Deus usa a boca até da criança. Se não tiver, ele usa a mula, ele usa o galo, entendeu? Ele usa quem for. E aí, eu dei esse exemplo e imitei uma criança. Aí, quando terminou a reunião, eu estava aqui ainda, o rapaz que estava aqui, veio ali chorando, porque naquele dia, né, ele foi convidado para dar uma volta de moto com algumas pessoas, e ele estava pronto para ir, e aí, estava até vestido para ir, e aí o filho dele começou a chorar e dizia para ele, não vai papai, você vai morrer, não vai papai, não vai, e o filho começou a chorar, e aquilo incomodou ele, tirou a paz dele, e aí ele arrancou a roupa, e veio para a igreja. Aí sabe o que aconteceu? O cara que estava com ele, que ia com ele, que estava esperando ele, bateu e morreu. Lembra dessa pregação? Agora o ano passado, lembra dela? Naquele dia, o cara bateu e morreu. O cara que estava junto com ele, que estava esperando ele para ir junto, bateu e morreu. Você tem dúvida que aquela criança foi usada por Deus para dar um grande livramento a ele? E a criança acordou e chorando e falava, papai, não vai, o senhor vai morrer, papai, o senhor vai morrer. E aquilo roubou a paz dele, gerou um desconforto dentro dele, ele arrancou a roupa e falou, não, vou para a igreja. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo de tantos exemplos que Deus, Ele fala de uma forma, fala de outra, Ele sempre fala. Entendeu até aqui? Está absorvendo tudo? O que eu falei até agora? Ixi, bicho, esqueci. Fique em pé, por favor. Teria muitas outras leituras para fazer. Muitas outras leituras. E eu quero que você deixa eu ver aqui, espera aí, só um minuto. Diz assim, ó, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, no livro de Atos. Se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-lhe. Diga comigo, em seu coração, voltaram para o Egito. Às vezes a pessoa pode estar aqui dentro, mas no coração ela já voltou para o Egito. Entendeu? Por isso que você tem que ter cuidado com o seu coração. Às vezes você pode estar aqui dentro, mas no seu coração você já voltou para o Egito. O Egito é um mundo. Por isso que não basta estar em corpo, estar em espírito. Você pode estar aqui, mas seu coração você já voltou. Por isso que, se é uma coisa que nós devemos estar muito atentos, é com aquilo que está acontecendo dentro de nós. Aquilo que está acontecendo na nossa mente, aquilo que está acontecendo no nosso coração, no nosso interior.
pensamentos, os sentimentos. Pensar certo dá trabalho? Dá. Ser uma pessoa focada dá trabalho? Dá, muito. Muito. Mas aí analise. Se o preço todos pagam. Falar certo e falar errado é o mesmo trabalho. O mesmo esforço para você agradecer é o mesmo esforço que você vai usar para poder reclamar, blasfemar, murmurar, se queixar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias atitudes. Porque se nós fizermos o que é certo, então, se dá a mesma energia que eu vou dispor para poder reclamar, murmurar, blasfemar, me queixar, então eu vou usá-la para agradecer, para orar. Eu fiz uma pregação o ano passado aqui que eu guardei ela para mim. Eu guardei ela para mim, eu fiz ela ainda ontem. Uma pregação que nós falávamos acerca de Davi, o Senhor questionando Davi e dizendo assim: rapaz, você não era nada, eu te tirei do curral, fiz de você o rei de Israel, te dei tudo, e se isso não bastasse, não fosse suficiente, se você tivesse me pedido mais, eu teria lhe dado. Você não precisava fazer a besteira que você fez. Ao invés de você errar, diga a Deus: Senhor, eu falava isso para o Senhor ainda ontem, o Senhor disse isso para Davi, e eu não quero errar com o Senhor, e eu sei que o Senhor tem mais, eu vou pedir ao Senhor, eu vou buscar no Senhor, eu quero mais. O Senhor disse a Davi: se ele tivesse pedido mais, o Senhor teria dado a ele, porque ele não precisava ter errado, era só ter pedido ao Senhor. Entende o que eu estou tentando mostrar ou não? Sim ou não? Não precisava ter errado, era só ter pedido, Deus ia dar. Se você faz o que é certo, eu vou dar. Então, vale a pena. Vale a pena, porque quando nós fazemos o que Deus aprova, nós começamos já um passo à frente, porque nós já começamos com algo que todos buscam, que é algo que começa dentro: paz. Paz. O que você mais precisa? De paz. Se tiver paz, o resto você vai ter equilíbrio, Deus vai te dando a direção e sabedoria, você vai conduzindo sua vida e vai crescendo. Se já começar sem paz, nada tem sabor, nada será bom. Amém? Então, coloca uma coisa dentro de você. Sabe o que eu quero? Para aqueles que querem, que eu sei que uns absorvem a palavra, outros descartam. E eu disse isso, eu sou consciente disso. Sei que tem muita gente me entendendo e sei que tem muita gente doido que a reunião acaba. Oportunidade, a mesma oportunidade que é dada a um é dada a todos. Cada um que sabe o que vai fazer com a oportunidade que lhe é dada. Só que quero dizer para você que está tudo registrado nos céus. Senhor, eu não tive chance. Teve. Eu falei com você, falei na igreja, falei na rádio, falei com você, falei na sua consciência. Meu espírito, eu usei meu espírito para falar com você, te dar a direção, mostrar a você o que você tinha que fazer. Só que você não quis, você não estava disposto. Nós começamos mais um ano, e com uma oportunidade linda para arrebentar. Mais um ano para terminar esse ano. Você tem tudo para terminar esse ano infinitamente melhor do que você começou. E agora começa assim: esqueça o passado, sentimentos. Ô bispo, eu carrego tanta dor, tanta mágoa, eu não consigo. Você consegue o que você quiser. Se você quiser amar, você vai amar. Se você quiser perdoar, você vai perdoar.
Se você quiser abençoar, você vai abençoar. A gente consegue o que a gente quiser. O que a gente decidir que vai fazer, a gente faz. Se a gente decidir que não vai... Tem gente, como outro dia eu falava aqui, falava assim, me convence disso. Te convence nada. Se eu não quiser ser convencido, ninguém vai me convencer. Estou certo ou errado? Não estou aberto a ser convencido de nada. Se eu não quiser ser convencido, se eu não quiser, ninguém vai me convencer absolutamente de nada. Isso é uma questão de abertura. A pessoa, não, eu estou aberto a ouvir, eu estou aberto a mudar, eu estou aberto a aprender, eu estou aberto, eu quero. Que é a atitude mais inteligente. Eu quero me esvaziar, eu quero que Deus me enche de coisas novas. Quer que Deus te enche de coisas novas? Quer? Sim ou não? Se esvazia. Se esvazia. Porque é igual aqui, ó. Não tem um vaso aqui? Sim ou não? Dá para eu colocar coisas novas como ele está? Não, eu tenho que esvaziar ele para colocar coisas novas. Senão ele já está cheio. Entendeu? Você sabia que você é um vaso? Você sabia que você é um vaso? Sabia que você é um vaso? E você sabia que a Bíblia diz que tem vasos que são de honra e vasos que são de desonra? Quer que Deus te encha de coisas boas? Quer que Deus te encha do Espírito dele? Se esvazia. Eu quero me esvaziar. Eu não quero esquecer o passado. Eu quero largar para trás pensamentos, sentimentos, coisas que ficaram. Quero largar tudo isso para trás. Não vou carregar isso comigo. Porque eu quero viver coisas novas. Agora eu vou traçar um foco. Um foco. É aquilo que nós sempre falamos e ensinamos na igreja. Tem muitas coisas que não era para ter acontecido na tua vida. Não podia ter acontecido na tua vida. Não foi bom ter acontecido na tua vida, como não foi na minha. Mas aconteceu. Não é verdade? Sim ou não? E agora a vida acabou? Agora eu vou dar um tiro na minha cabeça e falar, não, acabou, não tem mais por que viver. Vou fazer isso? Sim ou não? Não, não vou fazer. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Agora sabe de uma coisa? Isso aí já é passado. Eu não posso mudar o passado, mas posso mudar agora o meu presente e o meu futuro. Posso fazer diferente agora. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu escolho como vai ser daqui para frente. Eu escolho quais as atitudes eu terei daqui para frente. Isso você pode. Essa decisão é sua. Como vai agir, você escolhe. Eu é que escolho como eu vou agir daqui para frente. Eu que escolho o que eu vou permitir que vai ficar dentro de mim ou não. E tem coisas que eu não vou permitir e acabou, vou arrancar de dentro, quero vida nova. Até porque eu quero dar condições a Deus de cumprir na minha vida as promessas que Ele tem feito. Eu quero dar condições a Deus de realizar as coisas grandes que Deus tem me prometido. Então, eu quero me esvaziar. Larga o passado. Era inconstante? Instável? Tome uma decisão, chega. Não vou ser mais inconstante. Não vou ser mais instável. Não vou ser mais dualista. Não serei mais. Mais uma coisa, o que as pessoas falam ao seu redor te influencia? Cuidado, porque talvez ele não teve a experiência que você teve e não passou pelo que você passou. E a vida dele não serve para você. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, as tuas experiências, você sabe o que você passou, o que você gemeu, o que você padeceu, de onde Deus te tirou. E se você está vivo, respire e está aqui hoje, que você tem sido cuidado por Deus e tem tido oportunidades. Então a opinião dos outros não importa. Você não viveu o que eu vivi. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz assim: andarão dois juntos se não estão de acordo? Sim, eu começo pelo meu discernimento. Se eu não estou de acordo com o mesmo, não serve para que a gente esteja junto. Não é o mesmo pensamento, não é o mesmo estilo de vida, não é o mesmo vocabulário, a palavra não bate. Então, entendeu? Quero mostrar para você que eles permitirem esse povo estar com eles foi um prejuízo gigantesco.
Foi um prejuízo gigantesco, do qual fez com que prolongasse o deserto na vida deles. Amém, pessoal? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte.